Fala galera, tudo bom? E aí, como estamos? Seguinte, se você é a primeira vez que vê um dos meus vídeos, uma dessas aulas, volta porque a gente já falou de duas aulas. Nós já falamos sobre modelos atômicos e já falamos sobre estrutura atômicas, certo? Talvez você fale assim, uai professor, a gente vai começar falando de modelo de Bohr? Então, eu já falei dos outros, dá uma voltada lá, assista, você não vai se arrepender, certo? Vamos lá? Seguinte, então, a partir de agora nós começaremos a dar um pouco mais de ênfase, falaremos um pouquinho mais a fundo do que nós chamamos de eletrosfera, certo? Se a gente der uma olhada nos modelos atômicos, nas evoluções, somente a partir de Rutherford é que começa a se ter algumas precauções, algumas dúvidas com relação a essa coisa chamada eletrosfera. Afinal, foi ele que determinou que havia uma outra região, que o átomo era dividido em duas regiões. Uma era o núcleo, já adianto, fixo, praticamente imutável. Se houver qualquer alteração dentro desse núcleo, geralmente eu estou falando de processos de radioatividade, certo? Mas, com toda certeza, quando nós falamos das composições das substâncias, das reações, nós estamos falando basicamente da eletrosfera. E uma das dúvidas era justamente o que diferenciava um elétron do outro. Será que todos os elétrons lá na eletrosfera são iguais? A partir do momento em que se tratou desses elétrons em órbita, em um movimento contínuo ao redor do núcleo, surgiu várias dúvidas e vários problemas. E o método mais fácil de resolver esses problemas foi justamente aplicado por um cara chamado Niels Bohr. Niels Bohr foi um estudioso, também um físico, foi um cara sensacional na época dele. Ele justamente conseguiu explicar aquilo que Rutherford não conseguia ainda. Por quê? Porque segundo o modelo atômico de Rutherford, os elétrons que estavam em órbita ali, todos eram muito semelhantes, todos tinham as mesmas características, e se nós comparássemos com uma teoria, que é a teoria de Maxwell, esse modelo ele não se sustentaria, porque esses elétrons de alguma maneira, por causa desse movimento, perderiam energia e uma hora ou outra se chocariam no núcleo, o que não é verdade. Niels Bohr foi quem, estudando e aplicando os conceitos já da física quântica, ou seja, já estamos falando de Heisenberg, de Planck, de Einstein, entre outros, que falaram da mecânica quântica como um todo, conseguiu então determinar que esses elétrons, na verdade, eles não são iguais. Eles serão divididos em níveis, certo? Então, a partir de Niels Bohr, a eletrosfera passa a ter esse comportamento de vários níveis, várias camadas. Fechou? Então, ele separou isso basicamente por três postulados. De uma maneira geral. Primeiro, o elétron ele está em órbita em regiões pré-definidas. Essas regiões são chamadas de órbitas estacionárias. Ou seja, o elétron ele vai estar naquela órbita de acordo com o nível de energia. Já adianto, quanto mais próximo do núcleo for essa órbita, menor é a quantidade de energia. E quando nós falamos de energia na química, lembre-se disso, galera. Estabilidade significa menor nível de energia. Certo? Todas as vezes um átomo, um elétron, sempre em busca de estabilidade, ele está tentando diminuir a sua energia. Certo? Lembra disso aí. Bom, então os elétrons estão nessas órbitas estacionárias que nós chamamos hoje de camadas. Fechou? Outra característica é que esse elétron ele tem uma quantidade de energia bem específica, bem definida, que ele chamou de energia quantizada. Ou seja, a partir de agora, ele está olhando para o elétron baseando-se principalmente nas teorias quânticas presentes até naquela época, como eu disse já, Einstein, Planck e outros. Fechou? Dando continuidade. E aqui é muito importante, eu já digo para vocês que aqui é onde surge a maior parte das questões de vestibulares, principalmente quando eu falo para Enem, certo? A gente vai lembrar do seguinte, o elétron ele vai ser caracterizado em dois estados. Um que nós chamamos de estado fundamental, que é o estado de menor nível de energia, e um outro que é chamado de estado excitado. E aí a gente volta aqui para essa imagem. Imagine da seguinte maneira, o que Niels Bohr conseguiu determinar a partir de uma coisa que ele estudava, que eram as linhas de energia.
Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais disso. Ele conseguiu perceber que o elétron, que estava lá em órbita, justamente naquela órbita estacionária, uma quantidade de energia bem definida, se ele recebesse uma certa quantidade de energia específica, ele poderia saltar de um nível para outro, ou seja, de uma camada para outra. Nesse processo, ele absorveria a energia. Já adianto, esse processo ele não é visível, nada ocorre visualmente que demonstre que esse elétron passou por um estado excitado. Mas como nós já falamos, o elétron ele quer ficar num nível de energia superior? Não, ele quer sempre estar no nível de energia inferior. Ele quer voltar para o estado fundamental. E para voltar para esse estado fundamental, ele tem que liberar a energia que ele absorveu. Tá aqui, ó, o processo. Se ele absorveu energia, ele saltou para uma camada mais externa. Depois, passou o processo de excitação, ele não está mais no estado excitado, ele quer voltar para o estado fundamental, ele libera energia. Essa energia liberada é justamente na forma de luz, na forma de fótons. E a partir dessa quantidade de energia, eu poderia, por exemplo, determinar qual eram os elementos que estavam formando essa substância, a partir da quantidade de fótons liberados e de quais fótons. Só para você ter uma ideia de uma aplicação bem legal disso aqui, dê uma pesquisada, depois que terminar o vídeo, dê uma pesquisada numa coisa chamada teste de chama, certo? E você vai ver que lá tem vários sais que liberam cores diferentes. Esse processo, essa prenúncia, é também muito utilizado nos fogos de artifício, aqueles bem coloridos, sabe? Aquilo ali são elétrons que estão sendo excitados e quando retornam, liberam aquelas cores bem características. Já adianto, cada elemento tem a sua composição de cor baseado justamente nessas energias. Fechou? Então, a partir do modelo de Bohr, nós já conseguimos definir que os elétrons eles não são iguais. Na verdade, existe uma série de outros modelos, de outras implicações, de outros cientistas que ajudaram a desenvolver o que a gente vai falar lá para frente de distribuição eletrônica. Mas eu já adianto para vocês que aqui é que inicia, aqui é que começa a ver o processo de diferenciação desses elétrons. Certo? Então lembre-se, Bohr foi extremamente importante. Por quê? Porque a partir de agora nós estamos estudando como funciona a eletrosfera. E a partir disso, é lógico, entendendo cada vez mais como funcionam as substâncias como um todo e os elementos. Beleza? Bom, vamos dar continuidade? A partir de Bohr, há um estabelecimento, então, de camadas de energia. O que são essas camadas de energia? Eu quero dizer para vocês que, de novo, são essas camadas aqui mesmo. Ele diz então que o átomo ele vai ser dividido em até 7 camadas, certo? Nós hoje utilizamos muito mais isso aqui, ó, níveis de energia, numericamente falando, 1 até 7. Mas antes ele falava com relação a essas letras maiúsculas, de K até Q. E é importante dizer que em cada uma dessas camadas eu tenho uma certa quantidade de elétrons que pode servir naquele propósito, que podem caber ali dentro daquela camada, certo? Então nós podemos já dizer que nós temos essa primeira distribuição eletrônica. E é importante dizer que o nível de energia, a quantidade de energia sempre aumenta no nível crescente, de 1 até 7. Ou seja, quanto mais afastado do núcleo, quanto mais afastado for essa camada, mais energia está sendo relacionada a ela. Lembra dos níveis estacionários lá? Das camadas, das órbitas estacionárias? Elas estão relacionadas a essa energia, certo? Mas à frente, não é mais Niels Bohr que vai falar, por exemplo, de subníveis. Na verdade, existem outros, certo? Outros cientistas. Mas, para entendimento mais prático, eu já posso dizer que, a partir dos estudos subsequentes, conseguiu se determinar, por exemplo, que dentro dessas camadas haveriam, por exemplo, divisões de níveis ainda. Dentro das camadas? Exato, dentro dessas camadas. Então, foi-se estabelecido o que nós chamamos de subníveis. Summerfield é o nome desse cara. Ele falou então que dentro dessas camadas existiriam como se fossem subórbitas ou subcamadas, que nós chamamos de subníveis. E ele estabeleceu também uma certa quantidade de elétron para cada uma delas. Saindo do S, P, D, F, você já lembra dessas letras,
com 2, 6, 10 e 14 elétrons respectivamente. Importante dizer que, de novo, o aumento de energia sempre sai do S para o F. Então o S tem menos energia do que o P, que tem menos do que o D, que tem menos do que o F. Certo? E eu tenho que lembrar, gente, eu não posso repetir esses subníveis dentro da mesma camada. Uma mesma camada não vai ter 3 subníveis S, 4 subníveis S, 2 subníveis P, não. Sempre eu vou iniciar as distribuições ali dentro, começando pelo S, depois o P, o D e o F. E você vai ver que a soma desses subníveis vai acabar servindo para determinar essa quantidade de elétrons por camada. Bom, mais à frente, agora sim a gente chega em um dos caras mais famosos e uma das partes da química mais famosas, o que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling ou distribuição eletrônica. Linus Pauling, na verdade, ele conseguiu estudar e estabelecer que os elétrons, eles todos, de uma maneira geral, são diferentes. Todos eles, professor, todos. Até esses que estão, por exemplo, no mesmo subnível, até mesmo esses. Através de uma coisa chamada número quântico, você consegue determinar, por exemplo, quais são as quantidades de energia, como cada elétron se comporta dentro da distribuição eletrônica. Eu já adianto que Linus Pauling ele fez uma aproximação teórica. Ele estabeleceu, então, que o aumento de energia em relação aos subníveis seguia essa sequência. E talvez você pense, professor, nunca vi um negócio desse. Já pensou se eu fizesse uma distribuição desse jeito? Então, por isso ele estabeleceu de uma maneira mais prática que a distribuição deveria ser dessa forma. E aí a gente está falando daquilo que você já conhece, certo? Na distribuição eletrônica, então, eu vou lembrar sempre que eu começo daqui de cima, ó, através das setas, sempre. Para passar para uma outra seta, será necessário você terminar totalmente essa seta. Então, para passar para o S2, você tem que ter passado pelo 1S2. Para passar para o 2P6, você tem que ter passado pelo 2S2. E assim por diante. Importante, muita gente confunde na hora de distribuir e faz a distribuição linear e não na diagonal. Talvez você pense, professor, mas não faria tanta diferença. Não faria até aqui, no 3P. Por quê? Se você fizer uma distribuição linear, você faria, nesse caso, 3S2, 3P6, 3D10. Isso está incorreto, galera. Eu tenho que fazer na sequência sempre, na diagonal. Isso significa que depois do 3P6 vem o 4S2. E talvez você pense, professor, mas por que raios eu vou para a camada 4 e depois eu volto para a camada 5, para a camada 3? Então você vai ver bem aqui, olha a resposta. Você vai ver que, levando em consideração esse aumento de energia, lembra que eu falei que o elétron ele quer estar no menor nível de energia? Então, os elétrons na camada 4S2, no subnível 4S2, ele acaba tendo menor nível de energia do que o 3D10. Por isso que primeiro eu vou preencher esse subnível para depois ir para o 3D10. E dessa forma se estabeleceu então o que nós chamamos de distribuição eletrônica. Perguntas sobre isso? Existem um monte. Eu já começo falando a primeira delas. Geralmente as pessoas perguntam da seguinte maneira: e se eu tiver um número que não completa o subnível, o que eu posso fazer? Uma dica é o último subnível distribuído, sempre dessa forma, tá? O último subnível distribuído, ele não necessita estar completo. Fechou? É claro, anterior a ele, todos devem estar completos. Mas o último que você distribuiu não precisa estar completo. Quando eu olho, por exemplo, para esse 3D10, não significa que sempre vai ser 3D10. Pode ser o 3D1, 3D2, 3D5, 3D10. Pode ser dessa forma. Certo, galera? É isso. Dá uma olhada nos conteúdos anteriores. E é lógico, sempre estudem, se preparem. Isso aí é muito importante para vocês. E é lógico que nós estamos juntos para o que der e vier. Certo? Grande abraço. Até a próxima.